Bom dia, alunos do 9º ano, tudo bem? Espero que estejam bem. Estou aqui mais uma semana para nós fazermos as nossas atividades de português. Hoje nós vamos usar a apostila 2, que foi entregue na escola, certo? Então, vocês vão pegar lá no início dela, na página 3, capítulo 2, imagens, palavras. Tema 1, amor e poesia. Olha que tema bacana. Então, para iniciar, a gente tem um aquecendo, que é uma seção aí do livro que é para a gente iniciar o assunto, né? Então, a gente tem aqui uma imagem que é um quadro do Gustav Klimt. Ele é chamado O Beijo, tá? Então, você vai observar com bastante atenção esse quadro para ver as suas impressões. O que mais chama a sua atenção nesta tela? Você pode responder aqui nesse espacinho em branco na apostila mesmo, tá? 2. Que sensações e sentimentos esta tela provoca em você? Tá? Você vai pensar aí. 3. Que diferenças você observa entre os elementos que compõem as vestimentas, as roupas, né, das personagens retratadas? Então, veja, pessoal, quando a gente vai observar um quadro, uma tela, a gente vai observar as cores, as formas, né, o que está sendo retratado nela. Então, você vai, a partir dessa observação, pensar um pouquinho aí quais são as sensações que essa imagem traz para você, tá bom? E aí, a gente chega no pensando nisso. O quadro a seguir registra alguns elementos que podem ou não se referir à tela de Klimt. Identifique os elementos que são pertinentes à tela. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer um xizinho naqueles elementos que tenham a ver com essa tela que nós estamos observando, tá? 2. Com que adjetivos você caracterizaria o beijo de Klimt? Que adjetivos a gente pode usar para descrever esse quadro? Eu usaria belo, bonito, sensual, romântico, alegre, tá? E aí você vê quais são os adjetivos que você empregaria. 3. Você gostou do quadro? É uma resposta totalmente pessoal, né? 4. Faça uma pesquisa sobre a biografia de Gustav Klimt, o pintor do quadro. Aqui vocês fazem a título de curiosidade, não precisa responder aí na apostila, tá? Chegamos na hora da leitura. Texto 1, poema. Temos um poema aqui bem interessante, que é do Carlos Drummond de Andrade, tá? Ele se chama Órion. Órion é uma constelação de estrelas brilhantes, né? Que a gente consegue ver. Então, ele vai traçar aí uma comparação entre a constelação de estrelas e a namorada dele, né? Porque ele via o eu poético, né? Aquele que fala dentro do poema, via a própria namorada como alguém inatingível, alguém inalcançável, que se encontrava muito longe dele, né? Então, você faz a leitura aí do poema, tá? Que é curtinho, para você entender um pouquinho essa situação. E chegamos ao explorando o texto. Olha lá. Órion é uma constelação de estrelas brilhantes e visíveis. Com base nessa definição, responda. O poeta faz uma comparação no poema. Qual é essa comparação? Você vai estabelecer, então, aí a comparação, tá? Entre a namorada, né? E a constelação. B. O termo luzia pode ser interpretado de duas maneiras diferentes no poema. Quais são elas? O que você vai pensar aqui, ó? Luzia. Primeiro, é um verbo, né? Do verbo luzir, brilhar. Ou luzia pode ser também um nome de uma mulher. Então, você pensa nessas duas possibilidades aí para poder responder aqui. C. Interprete o seguinte verso. Luzia na janela do sobradão. Veja, aqui você vai ter que pensar o seguinte. Luzia, o nome, né? O nome de mulher. E luzia o verbo. De acordo com cada um desses dois, vai ser um sentido aí do verso, né? 2. O que você compreendeu do verso? Eram quilômetros de silêncio. Veja, aqui a gente tem que pensar então um pouquinho nessa questão, né? De que era um relacionamento baseado no silêncio. Então, aí havia... a comunicação não era tão efetiva, vamos dizer assim, né? Então, você pensa um pouquinho sobre isso para responder aí. E chegamos a 3. Que recurso usado na estrutura do poema reforça a ideia de silêncio? Veja,
ele não disse que era simplesmente um silêncio grande, um silêncio intenso. Não, eram quilômetros de silêncio. Então, é uma espécie de exagero, tá, pessoal? Então, pensa um pouquinho aí sobre isso para responder essa questão. E chegamos, então, à página 5. Eu vou parar o vídeo aqui, vocês aguardam um pouquinho.